Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos trabalhadores da Legião Espírita Francisco de Assis, todos os nossos irmãos da cidade de Japeri. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa quarta-feira reunidos, onde nós temos a oportunidade de debruçarmos-nos na mensagem espírita, nas mensagens dos evangelhos, na mensagem de Jesus. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de mais uma semana, e nós gostaríamos de iniciar, como sempre o fizemos, agradecendo essa oportunidade, a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço a paciência daqueles que nos ouvem, agradecemos aos dirigentes da nossa seara espírita, da mesma forma como nós agradecemos aos amigos espirituais, aos nossos anjos, aos nossos amigos do invisível, a Jesus, naturalmente, aquele que é a luz do mundo, e garantiu-nos que nenhuma de suas ovelhas se perderá, porque aquela que se afasta do rebanho, mesmo que seja só uma, ele abandona, ele deixa por alguns instantes todo o resto e vai atrás daquela que se perdeu, garantindo dessa forma, através de metáforas, garantindo que nenhum de nós será esquecido ou deixado para trás. Jesus está o leme dessa embarcação toda. Confiemos na segurança daquele que nos administra, na certeza de que tudo está de acordo com os seus planos. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando uma crônica ditada pelo espírito Neio Lúcio a Francisco Cândido Xavier, consta no livro Jesus no Lar. Esse livro, Jesus no Lar, ele traz, através de crônicas, encontros dos discípulos de Jesus, os encontros de Jesus com seus discípulos, lá em Cafarnaum, naquele casebre humilde, onde viviam os pescadores, possivelmente na casa de Simão Pedro. Lá estariam eles reunidos com Jesus e aproveitavam esses encontros, essas grandes oportunidades, para fazer-lhes perguntas, para que pudessem ampliar, mesmo que todos eles ainda engatinhassem na compreensão daquilo que estava acontecendo. Era uma grande oportunidade e muitos sabiam aproveitar essa oportunidade no sentido de crescimento, no sentido de iluminação, no sentido de ampliar os seus horizontes. E o espírito Neio Lúcio, então, ele traz para nós, através de crônicas, um pouco desses encontros. E nesse capítulo que nós iremos trabalhar, relata-nos o espírito Neio Lúcio que Bartolomeu, discípulo de Jesus, ele estando reunido com Jesus numa dessas ocasiões, ele teria perguntado sobre como é que ocorre, como é que acontece a resposta do alto às súplicas dos homens. Como é que os espíritos, como é que aqueles que trabalham em nome de Jesus, como é que eles nos respondem às nossas súplicas, às nossas orações, aos nossos pedidos? Porque conforme os Espíritos nos ensinam, é justo nós pedirmos nas orações, tendo em vista que nós não somos simples marionetes cujos destinos já estão traçados e tudo que vai nos acontecer é factual. Nós sabemos, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec, que existem muitas das situações em nossas vidas que nós temos condições de mudá-las, muitas provas, muitas dificuldades que estão nos nossos caminhos, nós temos condições de mudá-las. Entretanto, os Espíritos disseram a Allan Kardec que tem provas que precisam verdadeiramente seguir o seu curso, porque são necessárias para nós, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, mas muitas outras provas não. Nós podemos pedir forças para vencê-las. Nós podemos pedir, inclusive, que elas sejam retiradas. E muitas vezes, de acordo com o nosso merecimento, as provas realmente são diluídas, são diminuídas ou até retiradas pelos nossos amigos espirituais. Nós enfrentamos normalmente aquilo que nós verdadeiramente necessitamos e nos é justo pedir auxílio. Porque não existe isso de só acontece do jeito que tem que acontecer. Na verdade, são infinitas as possibilidades, não nos iludamos. Porque se a gente começar a alimentar muito essa ideia de que tudo que vai acontecer em nossas vidas vai acontecer de qualquer jeito, porque é uma predestinação, ninguém faz mais nada. Não é necessário esforço algum, porque as coisas vão acontecer. Isso não é verdade. As coisas acontecem para aqueles que merecem, para aqueles que necessitam, de acordo com o nosso empenho, de acordo com os nossos esforços.
E temos o direito de pedir, sim, auxílio. Podemos pedir para que sejamos ajudados no momento de uma prova. E às vezes as provas são amenizadas e, segundo os Espíritos, podem ser até retiradas, se não forem verdadeiramente importantes para aquele momento em nossas vidas. Outras, algumas expiações podem ser adiadas, por exemplo. As expiações todas são necessárias, são corrigendas nós, são necessidades de nós anularmos o mal que fizemos em alguma oportunidade. Então, Bartolomeu teria perguntado a Jesus sobre a resposta do alto às súplicas dos homens. Jesus, ele responderia a Bartolomeu contando uma história. Dizia Jesus que existia numa determinada cidade um missionário cuja missão era a missão da verdade celeste. Ele saía por aí derramando as verdades, semeando esperança para as pessoas, era um mensageiro do Senhor. E ele tinha necessidade de viajar de uma aldeia a outra, de uma pequena cidade, de uma vila, de um vilarejo a outro. Só que já era muito tarde, já estava perto de anoitecer. E ele não conhecia o caminho da sua viagem. É possível que muitas pessoas tivessem aconselhado esse missionário para que ele não fosse, mas ele acreditava muito que era ele uma pessoa muito protegida e realmente o era. Ele tinha certeza que tudo daria certo, como as coisas daqueles que servem ao Senhor, como as coisas podem dar erradas. As coisas não podem dar erradas porque aqueles que servem ao Senhor têm uma proteção, são protegidos, é natural que seja assim. Então ele teria orado pedindo proteção e teria saído em sua jornada de uma cidade para outra. Separando essas duas cidades tinha uma floresta. E conforme ele foi adentrando a floresta, começou a anoitecer. Além dele não conhecer o caminho, ele ignorava também a distância, o número de milhas que ele teria que viajar. Conforme anoiteceu, ele percebeu que ele precisava encontrar um abrigo. Ele precisava abrigar-se, pois que os ventos começavam a anunciar que possivelmente viria uma tempestade, que esfriaria, que viria um tempo ruim. Seu único companheiro físico nessa viagem era um cão. Ele viajava ao lado de um cão de confiança, um cão que lhe dava proteção, um cão fiel amigo, como muitos que nós conhecemos. E conforme ele foi então buscar abrigo para que ele e o cão pudessem se abrigar naquela noite, ele encontra uma cova. E ele percebe que aquela cova iria mantê-los aquecidos, aquela cova de alguma forma iria protegê-los dos ventos. Mas quando ele está se aproximando da cova, de repente surge uma nuvem de moscas vorazes, dessas moscas que nos machucam, dessas moscas que ferem nossas peles. Quando ele se aproxima da cova, então, essas moscas vorazes fazem com que ele mude sua intenção, percebendo que ali ele não poderia permanecer. Ele segue o caminho na certeza de que suas preces seriam ouvidas e que ele seria protegido. Mais adiante ele ouve um som de água, um som de um riacho. Era uma bifurcação. Num determinado caminho, ele teria que atravessar uma ponte, porque do outro lado dessa ponte existia, na margem desse riacho, uma linda praia de areias brancas, que embora estivesse anoitecendo, ele conseguia ver o seu reflexo. Ele sabia que ali seria o melhor lugar para ele repousar. Naquela aprazível paragem de areias brancas, ele e seu cão poderiam pernoitar seguros. Quando ele ia atravessar a ponte, de alguma forma a ponte se solta dos seus alicerces, talvez a pressão da água ou um pouco dos ventos pela idade e a manutenção da ponte. De repente a ponte caiu antes dele atravessar. A ponte desabou, impossibilitando que ele atravessasse até aquela praia onde ele desejava encontrar o repouso. Ele então, não tendo o que fazer, ele pega outro caminho. Nesse outro caminho, então, mais adiante, ele vê uma robusta árvore, dessas árvores cujo oco é enorme, e já começava a anunciar chuva que viria, ventos fortes, e ele tinha certeza que ele poderia se abrigar no oco daquela árvore. Ele instintivamente começa a agradecer, e dizendo para si mesmo, foi por isso que eu não fiquei naquela cova, foi por isso que eu não cheguei até aquela praia, porque Deus estava guardando o melhor para mim, porque existia um lugar melhor para eu ficar. Agradeço ao Senhor por ter velado, por ter pensado, por ter me protegido.
Quando ele vai se aproximando do oco da árvore, quando ele se aproxima da árvore, a árvore que era muito antiga, de repente, seu tronco, assaltado pelos ventos, se parte, quebrando o tronco, fazendo com que grandes pedaços da árvore caíssem e ele não pudesse mais se abrigar no seu interior. Ele se assusta, mas percebe então que não tinha mais condições de ficar ali. Ele resolve seguir seu caminho. E ele então segue o seu caminho, até que algumas milhas à frente, já bem tarde da noite, ele encontra um casebre, e agora ele dava graças a Deus. Ele dizia para si mesmo: pronto, agora eu entendo tudo o que aconteceu. Eu não encontrei aqueles abrigos rústicos, eu não pude usufruir daqueles abrigos da natureza, porque Deus estava guardando para mim esse abrigo muito melhor. Eu vou pedir abrigo, vou pedir guarida aos moradores desse casebre e tenho certeza que eles irão me receber. E ele então bate na porta do casebre, uma pessoa à meia porta abre e o atende de forma ríspida. Ele então diz, já quase chorando, desesperado: meu amigo, eu preciso de abrigo. Eu estou indo de uma cidade a outra. Eu implementei essa viagem crendo que o caminho seria mais fácil, mas estou encontrando dificuldades. Por favor, me dê abrigo. E o homem que o atendia de forma muito ríspida o enxotava dali, dizendo que não se faziam visitas àquela hora da noite, que eles não receberiam ninguém. Nesse momento ele chora. Ele se desesperou e ele caminha um pouco mais com o seu cão, até que ele encontra uma clareira e de repente começa a chover e a trovejar muito. E ele chora copiosamente. Por que será que Deus o havia abandonado? Ele não conseguiria nenhum tipo de abrigo. O mais simples dos abrigos ele não conseguia. Estava ele ao relento com o cão, embaixo de chuva, assaltado, açoitado pelos ventos, quando de repente os trovões assustam o seu cão, e o seu cão parte em disparada pelo meio da floresta. Ele agora estava sozinho e havia perdido seu amigo. Ele então chora, perguntando: por que, Senhor? Por quê? Tu dissestes que tu sempre nos atendes. Por quê? E o tempo foi passando, as horas foram passando, quando de repente, no meio da madrugada, ele começou a ouvir gritos de horror, gritos de desespero, e ele não sabia de onde vinham esses gritos. Ele passou a noite inteira com medo, com frio, atemorizado. No dia seguinte, conforme os primeiros raios de sol foram iluminando a penumbra da floresta, ele resolveu então seguir viagem. Percebendo que ele desconhecia o caminho, ele tinha que refazer o caminho que o havia levado até ali. Nisso ele passa novamente pelo casebre e ele recebe a notícia que naquela madrugada o casebre havia sido assaltado. E os assaltantes assassinaram todas aquelas pessoas que estavam ali. Ele possivelmente, se tivesse permanecido ali da forma como ele tinha a intenção, ele também teria sido assassinado. E o seu cão, que latira muito durante a noite, certamente iria chamar a atenção dos assaltantes que o encontrariam. Mas o seu cão, desesperado e assustado com os relâmpagos e trovões, foi para dentro da floresta naquela noite. Ele percebeu que ele teve sua vida preservada. Agradeceu e foi voltando no caminho. Encontrou aquela árvore, aquela grande árvore, cujo oco era acolhedor, onde ele repousaria, mas ali perto existia um caçador que foi lhe narrando a história de que ele estava acostumado a encontrar no oco daquela árvore um covil de lobos. Possivelmente, quando ele se aproximasse daquela árvore para pernoitar, os lobos o atacariam, porque tinham que proteger a sua ninhada, a sua matilha. Ele percebe mais uma vez que ele havia sido protegido. E ele volta, ele continua retornando, refazendo o caminho, para que ele pudesse se encontrar, já que ele havia se perdido. Conforme ele retorna, ele descobre que aquela praia de areias brancas, na verdade, era um pântano. Era um charco onde muitas pessoas já haviam desencarnado naquele local. Exatamente por parecer acolhedor, as pessoas se abrigavam e sucumbiam. Ele havia sido protegido mais uma vez. E conforme ele vai retornando, ele descobre que aquela cova, onde as moscas não lhe permitiram pernoitar, era, na verdade, um ninho de serpentes. Era, na verdade, um conhecido ninho de serpentes, que certamente ele padeceria, ele e seu cão, por sua peçonha.
Ele então começou a entender como é que funciona. Como é que funciona exatamente a resposta do alto às nossas súplicas? Nós não recebemos tudo aquilo que nós pedimos. Nós recebemos aquilo do qual nós necessitamos. Conforme ele pedia, na certeza de que seria atendido, ele foi atendido. Ele foi protegido, ele esteve protegido o tempo todo. Num determinado momento, nos evangelhos, Jesus teria dito: pedi e dar-se-vos-á, ou pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o pai não dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, não dá serpente ao filho que lhe pede peixes. Se nós, maus do jeito que somos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial. É óbvio que Ele sempre nos dá o que existe de melhor, além do que nós merecemos muitas das vezes, e de acordo com a nossa necessidade. Muitas vezes, quando nós pedimos, nós não recebemos da forma como nós pedimos, mas nós sempre recebemos alguma coisa, porque não existe oração sem resposta, nos ensinam os Espíritos. Não existe oração sem resposta. Somos sempre atendidos, só que muitas das vezes nós não compreendemos a forma como nós somos atendidos, porque nós, na nossa infantilidade, muitas vezes nós pedimos algo que não nos será bom, mas aquele que enxerga mais adiante sabe verdadeiramente o que é melhor para nós e nos atende sempre, porque não existe oração ignorada. Toda oração é atendida. E nós vamos compreendendo também, nessa crônica do espírito Neio Lúcio, nós vamos compreendendo também que muitos dos nossos problemas, das nossas provas, das dificuldades que nós enfrentamos no caminho, são consequências das nossas escolhas momentâneas, das nossas más escolhas. Quando nós pegamos o Evangelho Espírita, nós vamos encontrar lá as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Em outras palavras, nós sabemos que muito daquilo que nós passamos hoje são corrigendas, são processos educativos de erros que cometemos no passado. Muitos de nós, espíritas, costumamos usar frases do tipo: eu devo ter atirado pedras na cruz, para justificar exatamente quando coisas ruins ou coisas começam a dar errado em nossas vidas. Invariavelmente isso acontece em todas as vidas, porque estamos num mundo de provas e expiações. Quando nós falamos isso, nós acreditamos que determinadas dificuldades, que determinadas provas acontecem por erros que nós cometemos no passado. E isso não é verdade sempre. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos são por erros que nós cometemos no presente, não necessariamente do passado. Tanto é que Kardec, na hora de organizar os capítulos, ele coloca as causas atuais das aflições antes das causas anteriores, porque a maior parte das dificuldades que nós enfrentamos se dão exatamente por erros, por erros nossos do presente, por causas do presente. Às vezes, quando nós temos dificuldade de relacionamento, talvez essa dificuldade tenha começado exatamente por uma palavra que nós não soubemos falar da forma mais adequada, porque nas nossas comunicações tem muito disso. Às vezes nós magoamos sem perceber, às vezes nós escolhemos mal as palavras, às vezes nós fazemos comentários toscos e nós vamos semeando sem perceber mágoas e dificuldades por atitudes que nós fizemos no presente. Não precisamos ir muito distantes para nós encontrarmos a origem das dificuldades. Muitas das provas que nós encontramos no caminho são efeitos de atitudes ou más escolhas nossas do presente. É que nós somos muito indulgentes quando nós erramos. Somos indulgentes para conosco, para nós mesmos. Ai, se nós tivéssemos as mesmas indulgências para as faltas dos nossos irmãos, nós não teríamos dificuldades com perdão, por exemplo. Meus irmãos, muitas das nossas escolhas equivocadas resultam exatamente nas nossas dificuldades. Saibamos admitir e saibamos honrar naturalmente no sentido de aceitar com gratidão as corrigendas que a vida nos oferece, sabedores que somos de que acontece conosco o que é de melhor, porque o Pai, porque nós, maus do jeito que somos, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai que está nos céus. Ele sempre nos dá o que é melhor para nós mesmos. É necessário pedir? É claro que é. É claro, o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado, mas tenhamos maturidade de compreender que nós recebemos de acordo com nossas necessidades, com o nosso merecimento, e invariavelmente vão nos dar
aquilo que for melhor para nós. Aquilo que for melhor, porque ainda somos muito infantis. Nós achamos, por exemplo, que fortunas, que relacionamentos interpessoais, que nós precisamos disso para a nossa felicidade. Mostra a nossa infantilidade. Eles sabem o que é melhor para nós. E Kardec explica muito bem isso no Livro dos Espíritos. Quando nós caminhamos por uma estrada, nós conseguimos enxergar até determinado ponto dessa estrada no horizonte. Mas os nossos amigos espirituais, nossos anjos, eles conseguem enxergar além do que nós enxergamos e são capazes de antever acontecimentos que nós não conseguimos. Por isso que eles podem, melhor do que nós, saber verdadeiramente o que vai nos fazer bem ou não, porque eles enxergam mais adiante. Isso porque eles olham mais de cima. É uma forma metafórica que os espíritos arrumaram para nos explicar por que os espíritos superiores conseguem prever, fazer determinadas previsões referentes ao futuro. É porque eles conseguem enxergar além do que nós enxergamos, na jornada que nós estamos jornadeando. Meus irmãos, confiemos na intervenção dos amigos espirituais. Tenhamos humildade de pedir, naturalmente, mas tenhamos maturidade de aceitar que não necessariamente receberemos exatamente aquilo que pedimos, mas sempre recebemos alguma coisa, porque não existe oração sem resposta. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos nos reunir na próxima quarta-feira